Então vamos lá, irmãos. Vamos começar. Em primeiro lugar, é uma alegria muito grande poder conversar com você nessa noite. O nosso tempo é curto. Nós vamos conversar apenas por 30 minutos e a nossa intenção é abençoar o seu lar, abençoar a sua casa, pelo menos uma vez por semana. Olha, a gente pôde ver aqui por mês, desculpa. A gente pôde ver aqui que realmente a comunicação é algo importante. E se há uma falha na comunicação, pode ter certeza que as coisas não saem como deveria sair. Então, a comunicação é aquilo que é mais importante nos relacionamentos. E no casamento não é diferente. A minha esposa Keila se produziu toda, arrumou o cabelo. Eu pensei assim, gente, hoje é segunda-feira, eu tô com o cabelo lavado, vou ficar bem quietinha nessa transmissão de casais. Eu falei, não, o povo não merece me ver com o cabelo lavado, não é legal. Eu conheço meu próprio cabelo. Eu falei, não, vou arrumar. Então vamos começar. Onde é que está aqui? Muito obrigado, você que está nos acompanhando. O nosso... Aqui também. Tá, então, trava aqui. O nosso tema de hoje, vira para cá um pouco. O nosso tema de hoje é a comunicação no lar. Primeiro a gente tinha falado, colocado que seria uma comunicação entre os casais, ou uma comunicação no casamento. Mas a gente entende que é impossível você ter um bom um casamento, um lar feliz, se não houver comunicação entre marido, mulher, mulher e marido, pai e filhos, filhos e pai, Sogra, pai e mãe, sogra, amigos, todo mundo. Então, é impossível a gente falar de comunicação sem a gente incluir todos. Então, não é apenas para marido e mulher, mas é para o seu lar, para a sua casa. Aquele versículo que você separou? A gente entende que um dos grandes problemas nos relacionamentos é a falta de comunicação, né? E quando a gente resolveu falar para casais, eu falei, amor, faz uma lista dos tópicos, né? Ele falou assim, eu não quero falar sobre papéis, porque sempre que a gente vai falar para casais, as pessoas nos pedem para falar sobre os papéis de cada um. Mas os papéis de cada um no relacionamento, ele está em todas as áreas. E na comunicação também. Cada um tem o seu papel, né? E nós vamos estar conversando sobre esse assunto que é bem melindroso, bem delicado. É uma coisa que toca em várias feridas, porque a gente realmente não quer se abrir, né? E eu queria começar lendo Lucas 21 ao 15. 21, 15, parte A. Você pode passar. Porque eu colocarei... Você quer ler? Pode ler, por favor. Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria. Isso é o Senhor que está falando para a gente, né? E sabedoria é o que a gente precisa para amar na comunicação em um relacionamento. Um dos grandes problemas do mundo, como eu falei, é o relacionamento. Não importa se você mora na roça, se você mora num palácio, se você mora de aluguel, se você está dentro de um casamento cristão ou não cristão, o problema é sempre a comunicação. Um dos motivos, eu não tenho estatística, mas eu não tenho dúvidas, que o principal motivo de separação dentro do casamento ou de casamentos infelizes é a falta de uma comunicação adequada, né? Muitos de nós têm facilidade em conversar. Né? Tem pessoas que têm esse dom, né? Tem facilidade em conversar. Mas a comunicação no casamento, ela vai além disso, vai além de conversar. É você se importar, é você ter a capacidade de explicar o que você está sentindo e ter a capacidade de, na comunicação, entender o que o seu cônjuge também está precisando. Então, a comunicação é um nível de intimidade que deve ser buscado no relacionamento, né? Não tem como a gente querer fazer só, né, um pedaço da comunicação. E esse assunto é de interesse de todos na família. Nós estamos transmitindo tanto no Instagram quanto no YouTube e a gente não tem condições de ler as mensagens, pelo menos agora. Mas eu prometo que depois, ao final, a gente lê e responde todos os irmãos. A comunicação, ela envolve, obviamente, o emissor,
que é aquele que está querendo transmitir algo, e o receptor. A comunicação, ela vai além da verbalização, ela vai além de palavras, e a gente vai ver isso também. A comunicação não é só através das palavras, o olho da gente transmite, a maneira com que a gente mexe, a batidinha do pé da mulher, assim, ó, já viu quando a mulher está em casa, dá aquela batidinha assim no pé, ó, tipo assim, olha, você está passando os limites. Então, é mais ou menos assim. A comunicação vai além dessa parte de falar. E comunicar no casamento, ele vai assim na comunicação sobre ser positivo, né? Se a gente comunicar negativo, que é mais fácil você reclamar do que você falar um parabéns, do que você falar eu vou mudar. É muito mais fácil você virar para o seu marido e falar assim, essa toalha está aqui no chão de novo, do que você chegar e falar assim, amor, eu vou mudar nessa área, porque eu sinto que eu preciso me adaptar para o nosso relacionamento melhorar. Então, a comunicação, ela é mais fácil quando você está atacando, ou quando você está sendo negativo, né? E aprender a falar o positivo, a gente fica esperando. Tem um O melhor versículo horário. que até não está aí, que diz o seguinte, Jesus disse que a gente tem que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, mas parece que é muito mais fácil, a gente sabe disso, muito mais fácil só a segunda opção, né? Então, tem um versículo aqui, você quer ler? Efésios 4, versículo 2? Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Lembrando que é mais fácil a gente falar sobre o negativo no relacionamento do que a gente falar palavras de ânimo, dizer que gosta, dizer que a comida estava boa, parabenizar por um. Eu lembro uma vez um irmão, né? Ele me procurou e falou assim: Keila, eu sou tão bem sucedido no meu emprego e eu tive uma promoção. E todo mundo me para parabenizar dessa minha promoção, porque eu sou a pessoa mais nova que conseguiu esse cargo. E na minha família ninguém me parabenizou. Para eles foi como se isso não tivesse acontecido, né? Então, assim, a gente esquece de comunicar ou não se importa, né? Porque tá lá dentro de casa mesmo, para que eu vou dar parabéns, né? Muitos de nós, é claro, o texto está dizendo que muitos de nós, eu acho que a maioria de nós veio de lá disfuncionais, onde muitos não receberam carinho, não receberam amor, não receberam atenção, mas isso não pode servir de desculpas para nenhum de nós, para que a gente não haja diferente no nosso relacionamento. A gente tem sempre que procurar melhorar. Se não havia comunicação no lar, na sua casa, com os seus pais, se desde criança nunca houve uma comunicação, isso não é desculpa para que a gente não melhore o lar de cada um de nós. E nós precisamos pedir a Deus, obviamente, sabedoria, e é possível mudar. Ah, mas meu lar já está uma tristeza, está em decadência. O nosso Deus, ele é carpinteiro, Jesus foi carpinteiro, e ele é mestre em aplanar e alisar e resolver aquilo que precisa ser resolvido. É claro que na comunicação, principalmente, você precisa querer, tanto o homem quanto a mulher precisa querer se entender. Senão, obviamente, que essa comunicação perfeita não vai acontecer no relacionamento. A comunicação, ela acontece de várias formas, né? Existem pessoas que são caladas e que são as pessoas que mais se comunicam, né? A minha filha, ela gosta de falar que a gente tem que aprender a se comunicar de 5 maneiras, né? Que é com presentes, com abraços, com ações, com fala, as 5 linguagens do amor, né? Mas na comunicação, dentro de um lar, a gente sabe que ela existe a verbal, que é falar, né? A não verbal é a verbal, ação. por exemplo, aqui ele está falando e eu estou só balançando a cabeça. Eu estou fazendo, né, uma comunicação não verbal, concordando com ela. Então, e a gente sabe, até pelo olhar, a gente sabe a comunicação está sendo passada, né? E a comunicação também. Se ela está falando e eu estou assim, obviamente eu estou me comunicando também. A comunicação verbal, gente, ela é essa que nós estamos fazendo aqui.
é conversar, é expressar. E no relacionamento, né, a comunicação verbal, ela não pode ser aos gritos, ela não pode. Se o celular é baseado em tudo funcionar em discussões, comece hoje uma atitude, uma decisão de mudar você. Começando e orando e pedindo o Espírito Santo para agir. Por quê? Quando um cônjuge é dado a gritar, o outro é dado a responder no grito. Às vezes ele nem tinha isso na família dele, mas aí ele adquire também essa falta de paciência e logo que os filhos também vão ter essa mesma comunicação verbal, né? Então, a comunicação, ela é excelente a partir do momento que um fala, o outro escuta, né? Cada um entende. Queria dar uma batida ali, por favor, no Instagram, que deu um probleminha. Outra maneira de se comunicar, obviamente, que é através da escrita. Isso não está muito em uso nos nossos dias, uma vez que não se tem mais cartas. Meu mozinho não aprendeu a se comunicar aqui, preparando no Instagram. Aí o negócio não fica legal. Então, mas ainda é possível nos nossos dias ser romântico escrevendo, mandando todos os dias um bom dia no WhatsApp. A gente vai ver daqui a pouquinho a importância também da gente ser, obviamente, sincero na nossa comunicação. A gente está dando uma explanada muito rápida, superficial, mas a gente quer entrar em alguns detalhes já, né, Keirinha? A comunicação também, como eu falei, né, ela pode ser por ação. E a comunicação por ação, ela envolve tanto a fala, né, o verbal, e como você. Você precisa fazer, né? E não tem como, uma tem que estar junto com a outra. Não tem como eu achar que eu vou agir de maneira errada, eu não vou cumprir horários, eu não vou ajudar no sustento da família, eu não vou ajudar na criação dos filhos, eu vou fazer só o que eu quero, mas aí eu viro e digo eu te amo. Não. Né? E, por outro lado, também não tem como você ser um bom marido, ser uma excelente mãe, ser amiga de todo mundo, estar presente e a sua fala não dizer isso, você ser ignorante das palavras, você não dar a devida atenção. Então, a ação, a comunicação em ação, ela precisa caminhar junto com as outras comunicações, ela precisa caminhar junto com a verbal, com a não verbal, senão ela não tem nenhum efeito. É muito importante, como eu falei no início, não existe, a gente não queria trazer uma palestra, uma mensagem sobre comunicação apenas entre marido e mulher. A Keila, por exemplo, ela está conversando tão somente aqui no Instagram, está esquecendo do YouTube. Então, no relacionamento, se o marido e mulher olharem tão somente para eles, esquecerem dos filhos, ou esquecer da mãe ou do pai, fatalmente esse casamento ou esse lar pode ter problema. Que tipo de assunto é importante a gente entender? Que tipo de assunto deve ser falado, deve ser comunicado? É todo tipo, volta por favor, Kelinha, é todo tipo de assunto, todo. Se a gente não comunicar, por exemplo, com os nossos filhos, em relação às drogas, em relação à sexualidade, inclusive homossexualidade, a gente precisa conversar. Se a gente não tiver disposição de conversar, eu não vou conversar com meu filho, porque ainda tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, daqui a pouco ele está com 18 anos e ele vai estar te dando aula, obviamente que muito diferente daquilo que ele deveria ter aprendido. Mas ele acabou aprendendo lá fora. Então, não sei se você tem o costume de conversar na sua casa, com os seus filhos, e se não tem, antes que eu me esqueça, pode ser que eu me esqueça, é preciso pedir perdão também no relacionamento, dizer, olha, filho, você já está com 30 anos, e eu não conversei com você, eu não fui um pai ou uma mãe que se comunicava. E eu tenho certeza que isso trouxe transtornos e trouxe problema para você. É importante que haja a comunicação, sempre é tempo de acontecer. E quanto ao cônjuge, é importante que, dentro dessa questão de que tudo precisa ser tratado, é preciso falar de tentação, é preciso falar de tristezas. Às vezes o marido ou a mulher está infeliz, triste dentro do casamento, está insatisfeito e ela não tem coragem de falar, porque o receptor
às vezes o marido também não sabe ouvir. Então, precisamos aprender a falar e também aprender a ouvir. Não, todo o assunto ele é importante. Se é importante para ela ou para ele, é porque é um assunto importante. A falta de comunicação ou de atenção, né, comunicação barra atenção, é um caminho para a separação. E quando eu falo de separação, não é apenas entre marido e mulher, mas também entre os filhos. E a gente precisa vigiar, precisa se policiar. A próxima é você também. Está dentro aí de tudo deve ser compartilhado, e é importante que a gente seja muito sincero dentro do relacionamento. Eu coloquei até como exemplo aqui, às vezes a gente, e por falta, o problema às vezes não está nem só em quem está comunicando, no transmissor, mas às vezes é no receptor. A gente fala, por exemplo, a esposa pergunta, amor, você está bem? Às vezes o marido está muito ruim, está angustiado, está triste com alguma coisa que a esposa fez ou alguma coisa do trabalho, mas ele não tem a liberdade de dizer para a esposa que não está bem, porque se ele falar, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou angustiado, às vezes a mulher vai falar, tu deixa de ser frouxo, menino pequeno, menino do buchão. Então, a gente tem que ter esta liberdade de falar o que está sentindo. E dentro da comunicação, existem duas maneiras da gente conversar. Falando a verdade, o conteúdo, ou ele é verdade, ou ele é mentira, e a motivação, ela pode ser amor ou desamor. Então, existe verdade, amor, verdade, desamor, mentira, amor e mentira, desamor. Esse exemplo que eu dei, amor, você está bem? Ah, eu estou bem, amorzinho, estou bem, obrigado. É uma mentira, mas é amor. Às vezes você não quer falar para a mulher que não está bem, mente exatamente porque ela não vai receber como você gostaria de ser recebido e ter uma atenção. Verdade, amor é quando você diz uma coisa, amor, você acha que eu estou gordo ou estou gorda? Amor, eu acho que tanto eu quanto você, a gente acabou engordando um pouquinho no nosso casamento, mas eu acho que a gente resolve, de repente, com exercício físico, comendo um pouco menos. Então, é uma verdade, você está admitindo que a esposa está um pouquinho coisa acima do peso, mas que você também está e que ambos precisam. Então, verdade, amor, verdade, desamor. Verdade, desamor é aquela coisa, como se diz, que você joga na cara de qualquer jeito. A gente vê tanto isso, né? Assim, você vê tanto, estamos numa reunião onde tem vários casais e a gente vê um filho virar para a mãe e falar, mãe, você está tão gorda, o pai, você é um velho. A gente vê essa falta de amor, né, nas palavras, né? E qual é o ideal? Sempre, obviamente, que o ideal é verdade, amor, é o que a gente deve primar por usar no nosso relacionamento dentro do lar. O conteúdo tem que ser sempre verdade e a motivação precisa ser sempre o amor. O pior, obviamente, de todos esses é a mentira, desamor. É você contar algo que não é verdade e ainda com a intenção de magoar alguém. Geralmente, quando se diz uma mentira, desamor, obviamente, com a intenção de magoar ou de entristecer alguém dentro da sua casa. E isto é um problema seríssimo. Sem contar ameaças e chantagens. Nós precisamos sempre trabalhar com a verdade, amor dentro dos nossos relacionamentos. Eu queria falar um pouquinho sobre as barreiras do relacionamento, né? Como a Milton falou, num relacionamento, numa comunicação, precisa ter um receptor, precisa ter um emissor, né? Precisa ter o tempo certo, né? Precisa se falar com amor, sempre falar a verdade e com amor, né? Mas existem também as barreiras da comunicação. Uma gravíssima barreira é uma pessoa dentro de um lar que está sempre certo, né? Aquela pessoa que só a palavra dele vale, e ele não consegue enxergar que ele pode estar errado, né? Na comunicação, no relacionamento, nas atitudes, né? Essa pessoa que sempre está certa, ela dificulta a comunicação.
né? Um ponto que não é legal. E como que a pessoa vai saber disso? Eu costumo dizer que se 2 ou 3 pessoas te falarem sobre isso, preste atenção. Porque quem te ama vai te dizer isso. Os de dentro de casa talvez não, porque eles estão tão assim condicionados, né? Que uma pessoa que é acostumada a conviver com uma pessoa autoritária na comunicação, ela desenvolve uma falta de interesse na comunicação. Ela desenvolve, é melhor não brigar, ou então também pode partir para a briga, aí fica 2 brigando, né? Mas essa atitude negativa na comunicação, ela atrapalha o relacionamento, né? Outro ponto que atrapalha, que se você tem isso, você tem que pedir ao Senhor uma transformação no seu temperamento, né? Pedir ao Senhor que te ajude e começar a mudar com atitudes. É aquela pessoa que tem vergonha, tímida, né? Ela não é que ela não se importa com gente, ela ama. Ela casou com aquela pessoa, casou porque ama. Mas a timidez, né? A vergonha impede a pessoa de dar o próximo passo. Ou as pessoas também usam a seguinte desculpa muito, eu escuto muito isso. Eu fui criada, as pessoas me chamam num cantinho e falam isso. Sabe, pastor, é que eu fui criada diferente. Eu fui criada de uma maneira que não tinha esses negócios de falar eu te amo, nem de abraçar, e nem de parar para ouvir a pessoa. Mas eu te pergunto uma coisa: se você tivesse sido criada ouvindo eu te amo, sendo abraçado, as pessoas parando para olhar para você, para ouvir o que você diz, não teria sido melhor? Então, essa desculpa não é uma desculpa que a gente deve usar. A gente tem que tomar atitude, né, de mudar. Sentimento de inferioridade atrapalha a comunicação, é uma barreira, né, da comunicação. Sentimento de superioridade, foi o que eu falei inicialmente, né? Quando só um acha que é o dono da razão, falei agora há pouco, né, sobre isso, ele molda toda a estrutura do lar para agir de acordo com o que ele pensa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso atrapalha a comunicação. Eu já convivi com filhos de pastores, onde só o pastor falava dentro do lar, o culto diário era ele que fazia, as compras era ele que dava direcionamento, o horário, tudo era ele que decidia, e no final, assim que os filhos puderam, eles saíram de casa e ficou ele e a esposa, e depois não deu nem certo isso. Por quê? Nem em casa de pastor esse sentimento de superioridade funciona na comunicação, né? E o outro é a autoanulação, que eu também já falei um pouquinho, quando tem esse sentimento de superioridade, normalmente o outro cônjuge e, às vezes, os filhos também se autoanulam para ter um pouco de paz. Né? Preferem que o outro fale, tenha razão, né? E tenha razão sempre. E aí ele acaba se anulando e obviamente, que isso causa muitos males. Anulação, né? Do outro, né? Isso causa, obviamente, ansiedade, pode causar depressão, né? Então, são enormes os problemas que podem vir dessa autoanulação. Você já falou da anulação do outro, está ligado, né? Então, quando você... Ou existe uma... porque ninguém pode se autoanular se não houver uma provocação. Quando o outro acaba anulando, impedindo o marido ou a mulher de se comunicar, ou o filho, a gente tem a mania também, os pais... É claro, eu sempre digo para os meus filhos, e principalmente puxo muito a orelha do Caleb, falo, meu filho, você ainda é novo, você não sabe das coisas, você não sabe aquilo que o papai sabe ainda e a mamãe. Mas a gente precisa entender e dar sempre ouvidos também aos filhos. Pensa no menino sabido. O menino sabido, não é tão nada, mas a gente não pode dar trela para ele, senão ele vai se achar, né? O tal não vai poder nem brincar de pique-esconde, porque assim, quando você se acha, você não pode brincar de pique-esconde. Então, a gente precisa também aprender. O marido precisa aprender a mulher, e aprender a ouvir a mulher e vice-versa, e os pais precisam aprender a ouvir os filhos. Existem, obviamente, mãe e pai que não têm tempo, ou dizem não ter tempo para o filho. O filho chega com, pai, isso, eu não tenho tempo. Pai, aquilo, mãe, isso, mãe, aquilo. E quando o filho não tem no lar
uma oportunidade de se abrir e, às vezes, está passando por lutas, está passando por dificuldades, está sendo aliciado por alguém, inclusive sexualmente, e quando quer contar para os pais e não tem uma abertura, ou os pais não têm um tempo para parar para ouvir os filhos, obviamente que ele vai procurar outra pessoa e isso não vai fazer bem de maneira nenhuma. Keila, isso aqui está muito filosófico para mim. Eu vou deixar, eu vou usar umas palavras meio complicadas nisso aqui. Gente, para a gente finalizar, né, é um assunto muito amplo, que dá medo. Eu tenho medo da comunicação. Quando eu vejo, eu percebo, eu sinto pelas ações ou pelas faltas de ações, qualquer mudança na comunicação da minha família, eu já fico suando as mãos e preocupada, porque são sintomas de que algo não está bem. Quando um filho muda de atitude, então, assim, a gente tem que estar realmente atento, né, à comunicação. Porque se a pessoa não fala o que ela está passando, como é que você vai poder ajudar? Se a pessoa não demonstra, né, como é que você vai ajudar, seja em oração, seja de que maneira for, né? Então, eu queria que você analisasse, né, como tem sido a sua comunicação, né, dentro do seu lar. É mais fácil a sua sogra, os seus pais, os seus irmãos, seus amigos, é mais fácil eles ouvirem de você palavras duras, a verdade nua e crua, ou é mais fácil eles ouvirem de vocês o que eles precisam para aquele momento? É um companheirismo, um ombro amigo, um estender de mãos, né? Você realmente sabe o que a sua família precisa e você consegue comunicar, né, o que eles precisam nesse momento? É mais fácil comunicar. E eu queria ler um versículo que está lá em Filipenses 2, o 3 e o 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Eu estou falando sobre comunicação, tá, gente? Se você focar a comunicação no egoísmo ou na vaidade, não vai dar certo. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Vou repetir. Não somente dos seus interesses. Não tem como conviver dentro de um lar cuidando apenas dos seus interesses. Acho que foi ontem, né? O Caleb perguntou para a gente por que era tão difícil a vida, se tudo era prestar conta, se tudo era coisas a fazer, a gente estava dentro do carro, acho que foi ontem mesmo, indo para algum lugar. E eu falei para, o Hamilton falou para ele, não, meu filho, a gente não pode ser egoísta. O mandamento é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, assim, se eu me amo, eu tenho que amar o próximo. Então, eu vou ler de novo. Não façam nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nós estamos falando aqui de amar o próximo, de dentro de casa, as pessoas da comunicação do seu lar, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, né? Nós temos aqui 3 pontos muito importantes que a gente queria deixar para você na sua casa, você que nos acompanha no Instagram e você também no YouTube, na página da igreja. Daqui a pouco nós vamos mandar um abraço para os nossos amigos. Tem um amigo, pastor amigo da gente lá de Aracaju, e nós vamos ler também os outros amigos que entraram. Mas eu quero deixar 3 desafios para você fazer até o nosso próximo encontro. Obviamente que o nosso desafio é em relação à conversa. Nós falamos que a comunicação ela vai além da conversa, mas são 3 tipos de conversa que eu quero, que a gente gostaria, a gente achou importante, que você fizesse dentro da sua casa. É um grande desafio. Um desses desafios é ter uma conversa séria. Então, tenha conversas sérias. Exemplo, fale dos sentimentos, fale de profissão, fale de futuro, fale de família, de igreja, da fé. Fale sobre Deus.
chame seu filho ou a sua esposa e tenha esse momento de ter uma conversa séria para falar sobre o futuro, para falar como você está vendo o futuro, se você está acreditando, não está acreditando. É aquele momento de ter aquela conversa séria, de abrir o coração. Se precisar chorar, chora, né, Keila? Chora. Se precisar chorar, chora. Papel higiênico. Aí o outro leva um lenço para dar uma enxugada por ali. Essa é a primeira conversa. Tenha uma conversa séria dentro do seu lar. Sempre, né? Sempre existem casamentos que, aí nós vamos para o próximo ponto, que é uma conversa descontraída, acabam tendo muitas conversas sempre avacalhadas e nunca sérias, às vezes, dentro do casamento. Mas nós precisamos ter uma conversa séria, é o compromisso que a gente queria que você fizesse. A segunda é ter uma conversa descontraída, um momento descontraído dentro do seu lar, onde você pudesse brincar com o seu filho. Se é de boneca, vai brincar de boneca com a sua filha, vai jogar um joguinho de fazer bolo com a sua filha, vai jogar um videogame com o seu filho. Então, ter uma conversa amistosa, nada séria com ele. Se, por um lado, do seu relacionamento, do seu lar, é só coisa séria, tem um momento de ter também descontração. E o terceiro é ter uma conversa amiga, onde você possa compartilhar algo com alguém da sua confiança dentro do seu lar e ouvir dela um conselho. Que tipo de conselho? Você acha que eu devo rapar minha cabeça? Eu devo pintar o meu cabelo de verde? Então, tem uma conversa amiga com alguém da sua casa. São 3 esses desafios que a gente queria deixar como dever de casa. Primeiro, uma conversa séria. Terceiro, uma conversa, um momento descontraído. E o terceiro, uma conversa amiga. Entenda, nós entendemos que se a gente não se comunicar dentro do casamento, dentro do relacionamento, entre marido e mulher, se não houver uma atenção em relação à mulher, por exemplo, e se não tiver isso dentro do casamento, dentro do relacionamento, e ela achar isso fora do casamento, do trabalho, na escola, na padaria, no posto de gasolina, isso pode fazer com que ela ache que o marido não é mais interessante. Então, e vice-versa. Então, nós precisamos dar mais atenção às nossas esposas, as esposas dar mais atenção aos maridos, não achar que o assunto dele é sem importância, tratar com atenção e com carinho, e também incluindo aqui a atenção que é muito importante. A Keila está tomando decisão aqui de que vai dar atenção para o marido dela, que ficou muito satisfeito. E você acabou, eu olho para quem eu fico completamente perdida. É que eu lembrei que aqui em casa. O tempo não acabou. Eu tenho que dar atenção para 2, é o Hamilton e o Caleb, né? E o Caleb joga um jogo que tem peca, uns negócios lá, um clash diferente do clash que o Hamilton joga. Aí o Hamilton me chama às vezes e fala assim: olha, amor, o tanto de dragão, o tanto de não sei o quê. Aí eu olho. Aí ele mostra outros que não estou entendendo nada, mas estou ali participando da conversa. Eu quero chamar uma atenção muito especial em relação aos seus filhos, independente da idade deles. Nós temos uma responsabilidade muito grande de nos comunicarmos com os nossos filhos. E se você é alguém que não se comunica, que não dá atenção para o seu filho ou para a sua filha, saiba que ele ou ela vai ter essa atenção fora. E o resultado pode não ser aquilo que a gente espera. Então, isso é o que a gente queria compartilhar com vocês. É apenas 30 minutos. Nós queremos fazer uma oração para finalizar. Eu vou orar, porque aquela, se ela for orar, ela demora 10 minutos de oração. Eu vou fazer uma oração muito breve, pedindo a Deus que abençoe. Foi um prazer receber vocês aqui. Pedindo a Deus, você prepara, por favor, enquanto eu oro, pode ficar de olho aberto. Enquanto você pega aí para mim, abre aqui o YouTube e vamos olhar lá os amigos para a gente mandar um abraço. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado pela oportunidade que temos de estar juntos, eu, a Keila, e os nossos amigos, irmãos, mesmo aqueles que a gente não conhece, que nos acompanham agora. Ajude-nos, Senhor, para que a comunicação no nosso lar, na nossa casa, melhore muito, Senhor, daqui para frente, para que nós possamos viver um casamento feliz e relacionamentos felizes dentro do nosso lar. Muito obrigado, abençoe com saúde, com paz e com alegria cada um desses que nos assiste. Se alguém está deprimido, ansioso, triste, angustiado dentro do seu lar, independente de ser marido, mulher ou filho, Senhor, que o Senhor possa abençoar nesta hora. É o meu pedido agradecido em nome de Jesus.